Eu tenho uma resposta de um grande cara do mercado, que depois eu falo, mas eu queria ouvir a tua. Você ficava com quantas pessoas para formar teu time desse aí? Você usaria esses caras para formar seu time? Eu conheci muita gente boa. Eu conheci muita gente boa. Eu conheci profissionais aí da distribuição que os caras têm exatamente o perfil e o modelo de trabalho que é o ideal. E qual que é o perfil, qual que é o modelo ideal? Quando você vende um insumo, você vende um bem de transformação. Você não está vendendo um relógio, você não está vendendo uma roupa, que são bens de consumo. Quando você vende um bem de transformação, ele faz parte de um processo produtivo. Tá? O agricultor que compra um insumo, ele tem um objetivo de ter uma receita através da produtividade para viabilizar sua atividade e remunerar aquilo que ele precisa para sustentar a família, para realizar seus sonhos e assim por diante. Então, para mim, a palavra-chave do consultor de vendas, do bom consultor de vendas, é o profissional que tem essa consciência de que ele vende um bem de transformação, que faz parte de um processo produtivo. E eu gosto de uma frase muito legal que um agricultor me ensinou, que ele disse o seguinte: cada safra que eu planto é uma empresa que eu abro. Então, se eu plantei soja numa safra, é uma empresa que eu abri. Colhi a soja e plantei o milho safrinha, é uma nova empresa que eu abro. E uma empresa tem que ter o quê? Receita, fluxo de caixa, lucratividade, gestão de despesa, gestão de custo. Então, o profissional que está escutando a gente agora, a partir do momento que ele tem essa consciência de que ele faz parte de um processo produtivo, ele está inserido num sistema produtivo, e que ele conhece esses fundamentos, ele começa a se diferenciar. Né? Teve uma época que conhecer defensivos era suficiente, conhecer fertilizante era suficiente. Hoje não. Hoje você tem que ter conhecimento da solução completa, de processo produtivo, saber quais são os fatores que afetam diretamente o processo produtivo para gerar receita para o agricultor. Tá? Eu acho que essa é a grande transformação que a Mas, distribuição está enxergando. desculpa, Sampaio, é, entendo o seguinte, né? Agrônomo, técnico agrícola, não gosta muito de estudar. Ponto. Gosta de tomar uma beira, comer uma carne, jogar uma bolinha e tal, né? Uma moda de viola. Você acha que o consultor da distribuição, ou mesmo do fornecedor, está estudando o suficiente para chegar e atender, vamos falar, atender os 20% que fazem, né? O Os resultado, 80. os 80% do potencial, não vou falar nem da carteira dele, porque a carteira dele pode estar errada, né? Vamos falar É, dos 20% que faz 80% do potencial. Ele está se capacitando para ser interessante e não interesseiro na outra, cabeça desse agricultor? essa pergunta é fantástica pelo seguinte: vamos separar os ciclos, tá? Os ciclos. No passado, a gente vivia um momento que relacionamento, tá? Planos de incentivo de remuneração, premiações, digamos assim, faz uma diferença muito grande na relação, não só da indústria com a distribuição, como também do consultor de vendas com o agricultor. No passado era o seguinte: você era um cara, até porque as expectativas e o nível de exigência era menor de todo o contexto. O pouco que a gente conhecia já era muito, né? Já era muito. Hoje não. Hoje, com a globalização, com a própria a era digital que está presente no campo, o agricultor cada vez mais esclarecido, cada vez mais empreendedor, ele se tornou cada vez mais exigente. Hoje você vai plantar um hectare de soja, você não planta um hectare de soja hoje menos do que por menos de 850 dólares. Você não planta um hectare de algodão hoje por menos de US$ 2.000 e assim por diante. Então, o que acontece? O nível de exigência, o nível de gestão da propriedade se profissionalizou demais. E o agricultor ganhou um nível de relevância muito grande e ele se tornou cada vez mais exigente. Então, o relacionamento hoje, ele é uma parte importante, mas ele já não é mais um fator de decisão da venda. Tá? Eu ouvi um depoimento de um agricultor uma vez que me chamou a atenção. Quando ele disse que quando um consultor de uma empresa visita ele, ele vira para o consultor e pergunta o seguinte: quais são os clientes que você atende aqui na minha região? Fulano, fulano. Quanto que esses caras colhem? Aí ele fala: fulano colheu 45, 50 sacos de soja, que ele colheu 55. Ele falou: amigão, faz o seguinte,
Eu já passei dos 65, 70 sacos por hectare de média. Tá? Você não está apto para me atender, porque o nível de produtividade que você está atendendo está aquém do que eu já conquistei. Então, olha o nível de exigência e olha o nível de sensibilidade do produtor para fazer de critério, para ter uma seletividade de quem atende ele. E aí, o Esgoto, quando você pergunta se o representante ou o consultor está estudando, os bons profissionais, aqueles que são desejados pelo mercado, aqueles que têm o melhor nível de remuneração e que têm a maior fidelização da sua carteira, são esses caras que estão se capacitando. Tá? Sabe, Sampaio, e eu quero te dizer... às vezes, assim, eu fico meio chateado até. Você sabe que eu faço uma aposta no meu treinamento de vendas? Eu imagino. Eu falo para os caras, Sampaio, o seguinte: eu pago uma viagem para você, para o Copacabana Palace, um final de semana, tá? Você e tua esposa, tudo pago, boca livre, avião, pá, até bolinha de bacalhau com chopp na calçada de Copacabana, eu pago se responder uma pergunta composta que eu vou fazer. Responde para mim aí, eu deixo você escutar. Se errar, me paga R$ 100. Eu quero saber quais são os macro e micronutrientes que existem. Eu quero saber quais são as funções dele no soja principal. E eu quero saber a mobilidade nesse nutriente, tanto no solo quanto na planta, classificada em alta, média e baixa. Você sabe qual é o único cara que até hoje falou assim, Esgoda, eu vou responder essa aí? Foi o Itamar, cara, que hoje ele é o cara que cuida de toda a área técnica da ICL, que era ex-Produquímica. Daí eu perguntei o que ele fazia, ele disse que era gerente do departamento técnico na época. Eu digo, não, você não quero. Você já está gerente porque você estuda e sabe isso. Eu quero um que está no campo, visitando o agricultor. Então o cara não estuda mais. Eu pergunto pro cara a diferença se a atrazina é inibidor de fotossíntese ou inibidor de germinação. O cara não sabe, homem. Não está estudando mais. Então você, jovem, que está escutando o que o Sampaio falou, o que eu estou falando agora, cara, se a gente tivesse que resumir tudo isso aqui, estude, meu brother. Estude, meu amigo. Eu queria adicionar esse assunto de capacitação, ele é tão relevante, porque no passado a gente dizia o seguinte, o poder está na mão de quem tem a informação. Hoje, o poder está na mão de quem compartilha a informação. E outra coisa, informação e conhecimento são coisas que têm prazo de validade. Quando a gente começou nossa vida profissional, a gente estudava, a gente fazia herbário para conhecer erva daninha. Aí depois veio a geração glifosato, tá certo? Que é um herbicida de ação total. Ninguém começou mais a olhar a erva daninha. Agora, quando num passado mais recente começou a aparecer as ervas resistentes, como amargoso, buva e assim. Os caras não sabiam mais controlar, né? Não sabia mais controlar. Entende? Então, eu vou te dar outro exemplo. Se eu falei no começo que a gente que vende insumos, vende um produto que faz parte de um processo produtivo, que ele tem o objetivo de gerar receita, tem algumas particularidades nesse contexto que eu queria destacar. Por exemplo, cara, o Brasil em 2023 se tornou o maior exportador de milho do mundo, mais de 55 milhões de toneladas. Tá? O Brasil está saltando a passos largos a produção de etanol à base de milho, tá certo? Aí, se você imagina um produtor chegar para um consultor de vendas e falar o seguinte, amigão, vem cá, o que você me fala do mercado de milho? Você acha que a gente tem uma expectativa positiva? Como é que você enxerga o Brasil inserido nesse contexto todo de milho no mundo? Imagina um consultor conseguir falar coisas, por mais básicas, do mercado de milho. Falar dessa relação Brasil-China, falar do que é o agronegócio. Isso eu queria falar com você. Essa relação Brasil-China é uma boa relação?